Vai. Boa tarde, olha a tia Rafa de novo. Pessoal, agora a gente vai revisar sobre os biomas brasileiros. Vocês estudaram que o Brasil possui 6 tipos de biomas diferentes e em cada região nós possuímos um bioma diferente ou até mais de um bioma. Existem regiões do Brasil que tem 1, 2, 3, existem biomas em vários estados. Existe estado que tem 3 até 4 biomas juntos, que a gente pode identificar dentro da vegetação e do clima mais de um bioma, dependendo da região que ele se encontra. Nós vamos fazer uma pequena revisão agora sobre esses biomas, mas antes da gente ver sobre os biomas, nós precisamos entender o que é um bioma. E bioma é um conjunto de ecossistemas de seres que vivem juntos em comunidade. Por exemplo, a gente tem o bioma lá no mar, o peixe, a baleia, o tubarão e as algas. São 4 organismos, existem mais, lógico, são 4 organismos que vivem juntos em comunidade e um depende do outro. Então, essa é a comunidade marítima. Lá no nosso bioma, por exemplo, nós convivemos, nós, os animais e os vegetais. São seres diferentes que convivem juntos em um mesmo lugar. E um depende do outro. E revisando isso, nós vamos ver aqui no nosso quadro algumas das características desses biomas. Primeiro bioma, que é considerado o maior bioma do mundo em extensão territorial. E é o que possui maior diversidade biológica. O que é isso? Maior diversidade biológica é a maior quantidade de espécies animais e vegetais convivendo juntas. Então, o bioma amazônico é o que possui maior espécie animal e vegetal convivendo junto. Lá no bioma amazônico, lembra que ele é o maior do mundo, tanto que nós passamos por diversas brigas políticas de outros países tentando defender esse bioma. O Brasil é o país que possui maior território que compreende esse bioma, mas ele não faz parte só do Brasil. Os países em volta ali da Amazônia também tem esse bioma fazendo parte de seu território. No bioma amazônico, a vegetação é densa, bem fechada, com árvores de grande porte. Existem árvores no bioma amazônico que têm alturas estratosféricas, a gente nem consegue alcançar assim, comparado com a altura da tia Rafa, então piorou, aí que não veio a copa da árvore mesmo, de jeito nenhum. Nós temos o Cerrado, que é o nosso bioma, aqui em Goiás nós vivemos no Cerrado, que é o segundo maior bioma do mundo. Ele possui clima quente, com períodos chuvosos e de seca. O que a gente vive aqui em Goiás? Tem um período que tem chuva todos os dias e um outro período que é seca até o fim. Então é bem definido um período de chuva e um período de seca. Isso é uma característica desse bioma. A vegetação, aqui em Goiás, o que a gente percebe? Árvores menores, mais baixinhas, esparsas, assim, espalhadas, elas ficam bem longe umas das outras, com troncos bem retorcidos, tem uns assim, que faz cada curva, a folha delas é bem grossa e as raízes são bem longas. Por que as raízes são longas? Porque no período de seca, ela precisa ir longe no subsolo, encontrar água para ela continuar sobrevivendo. Então ela vai atrás do lençol freático. Se o lençol freático estiver perto, a raiz é pequena. Mas se o lençol freático estiver muito longe, ela vai bem longe. O terceiro bioma que nós encontramos é a Caatinga. A Caatinga nós só vamos encontrar aqui no Brasil. Nenhum outro país do mundo possui Caatinga. Por quê? É um bioma característico do Nordeste brasileiro. Nesse bioma nós temos pouca chuva, pouquíssimas chuvas. Períodos de chuva lá é curtíssimo. Secas extremas, longos períodos de seca onde o solo racha de tanto que fica seco. Clima lá é semiárido por causa dessa falta de chuva. O clima se torna semiárido.
A vegetação é espinhenta, faltou a chuva, as cascas dão espinhos. São esbranquiçadas porque não lava, então ela vai criando aquela proteção uma em cima da outra e vai só aumentando. As árvores são baixas porque ela não tem água, então a água ajuda a crescer. Lembra lá no processo de fotossíntese que precisa da água para a planta desenvolver? Então, se não tem muita água, a planta vai desenvolver um porte pequeno. E lá tem muitos cactos. Por que tem muitos cactos lá? Porque o cacto, ele retém água dentro dele. Então, ele sobrevive mais tempo do que as outras plantas. O quarto bioma, Mata Atlântica. Ele compreende a maior parte do litoral brasileiro. O litoral brasileiro, de norte a sul, possui esse bioma de floresta amazônica. Ela tem vegetação de árvores bem diferentes, tem árvore grande, média, pequena, todos os tamanhos, todas as qualidades que você imaginar, de diferentes portes, muitos arbustos e plantas herbáceas. E, junto com isso, ela tem muitas plantas rasteiras, então é um bioma que possui muita diversidade. Não dá pra gente caracterizá-lo só por, igual o da Amazônia, por exemplo, o amazônico, por exemplo, que as árvores são muito grandes. Então, se você vê as árvores muito grandes, você vai falar que é amazônico. No Mata Atlântica, nós temos muito grandes, médias, pequenas. Então, ele precisa ser estudado de diversas formas para ser caracterizado, para ser definido. O Pantanal possui grande umidade com pouca permeabilidade do solo. Por que tem pouca permeabilidade? Por que tem muita umidade? Porque se não tem permeabilidade, o que é permeabilidade, Rafa? O solo não chupa água, a água não some, ela fica ali por ciminha. Nessa região nós temos muitos lagos e lagoas, então o solo ele é muito hidratado. Então não tem para onde a água sair. Então se chove muito, a água fica ali. Nesse bioma nós temos muitos alagamentos. Porque a água, o solo já é muito permeabilizado. Se você ainda coloca mais água ali, ele vai só subir o nível de água. Ele não tem para onde ir mais água. A vegetação de lá é rasteira. A mata é relativamente densa. O que é mata densa? Fechada, uma árvore pertinho da outra. Lembra que a gente pesquisa aqui na Caatinga, as árvores são pequenas, espaçadas, porque não tem água para elas se desenvolverem? Aqui é o contrário, aqui tem muita água. Então tem muita árvore, elas não morrem, elas ficam sempre ali uma juntinha da outra e é difícil de andar no meio delas. São baixas e retorcidas. Por que elas são retorcidas? Porque como são muitas, uma pertinho da outra, elas estão sempre em busca da luz solar. Se tem uma tampando a sombra dela, ela vai dar uma voltinha por aqui para achar a luz solar para ela fazer fotossíntese. E lá nós encontramos plantas aquáticas. Quem nunca viu uma linda Vitória Régia assim, ó, grandona sobre a água? Como que aquela planta sobrevive em cima da água? Pois é, são as características do bioma do Pantanal. E por último, e não menos importante, nós temos os pampas, que são campos abertos. A gente encontra aqueles campos mais bonitos, abertos, às vezes um tempão sem ver nenhuma arvorezinha. Porque o clima lá é ameno na maior parte do tempo, é um clima tranquilo, sempre fresquinho, nem muito calor, nem muito frio. Fora esses dias que tá desse jeito, o inverno, o período de inverno lá é muito rigoroso, muito rigoroso. É a região do Brasil onde faz mais frio, que é no sul do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tudo faz muito frio em um determinado período e no outro é tranquilo. Nunca vai fazer muito calor lá. A vegetação, ela é rasteira, árvores de pequeno porte. Como é um clima tranquilo, lá não crescem muitas árvores grandes, são espaçadas, então assim, elas não têm muita competição. E muitas gramíneas. Como são campos abertos, nós temos muitas gramas, muitas qualidades de gramas. Pessoal, esse foi só a nossa explicaçãozinha sobre os biomas brasileiros. Vai cair na sua prova alguma coisa sobre eles, ou muitas coisas sobre eles, com certeza. E vocês precisam estudar sobre todos os 6. Não escolham
estudem os 6, certo? Tchauzinho, até a próxima!